Olá, muito bem, meus caros alunos e alunas. Estamos de volta com o último módulo do nosso curso. Estamos falando sobre responsabilidade civil médica, uma abordagem constitucional. E hoje vamos falar sobre o erro médico e a dignidade da pessoa humana. Antes de nós continuarmos, eu quero dizer para vocês que o material das aulas 1, 2 e 3 estão disponíveis no site www.legale.com.br/Joseval. E você terá acesso, então, a todas as aulas, ou seja, as aulas 1, 2 e 3. As demais aulas, o material não está disponível, mas daqui para frente, ou seja, as próximas aulas, eu aviso para vocês quando o material estiver disponível, tá certo? Muito bem. Encerrando, então, essa nossa aula, você pode observar que nós fizemos uma abordagem voltado para o erro médico e os reflexos constitucionais. Você viu que o nosso ponto de partida foi o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E agora eu quero definir com vocês o erro médico, tá? Vamos lá. Conceito de erro médico. Erro médico é a lesão transitória ou permanente causada pelo médico ao seu paciente no exercício da profissão por negligência, imprudência ou imperícia. Muito bem, então você pôde observar que o médico, quando exerce a sua profissão, a regra é que ele deve agir com cautela, ele deve agir de acordo com a boa prática médica. Muito bem, deve seguir os protocolos e sempre, fazer com que toda a sua atividade, todas as suas ações como médico, beneficiem o paciente. Claro que o médico, não diz assim, será que o médico não pode errar? De fato, o médico não pode errar. Só que nem toda consequência do tratamento médico também é classificado como erro. É isso que nós sempre vamos avaliar. Então, você, quando for propor uma ação judicial, é interessante, a gente sempre diz isso, que você analise o prontuário médico, que você leia o prontuário médico, comparando com a anotação da enfermagem, sempre esclarecendo que, num primeiro momento, nós vamos ter um pouco de dificuldade de ler o prontuário médico, porque nós somos advogados, né? O curso de Direito Médico é voltado para o advogado, voltada para a advogada, no sentido de que poderá propor ação judicial contra o médico ou mesmo defendê-lo contra as ações judiciais que lhe são propostas. Então, quando você estiver com um caso de erro médico, leia o prontuário, faça uma pesquisa científica. Ao longo dos nossos cursos, das nossas aulas, eu vou explicar para você como você vai ler o prontuário médico, vai fazer uma pesquisa científica nas revistas médicas, vai observar quais são os protocolos médicos. Isso, com o tempo, você consegue uma habilidade, não se esquecendo que quem vai definir efetivamente que houve erro médico ou não é o perito judicial. Tanto é que nós teremos algumas aulas falando, trocando algumas ideias sobre a atuação do perito judicial. Quem é esse perito que vai fazer a avaliação médica, que vai, verificar, vai constatar se houve ou não um erro médico. Muito bem. E você viu também que o ato médico que lesiona o paciente, que lesiona o corpo do paciente, deixando uma lesão, ainda que seja temporária ou uma lesão permanente, deverá indenizar este paciente do ponto de vista material e também moral. Isso porque ele atuou com negligência, imprudência e imperícia. Eu não vou definir aqui, nesta aula, negligência, imprudência e imperícia, porque nós estamos tratando das questões constitucionais, né? A dignidade da pessoa humana. Então, um médico que causa um dano ao paciente, um médico que provoca uma lesão ao paciente, além de lesionar o corpo desse paciente, também está lesionando
a dignidade da pessoa humana. Muito bem. E, além disso, nós temos o Código de Ética Médica. Hoje, trata-se da resolução do Conselho Federal de Medicina 2217, do dia 27/9/2018, Código de Ética Médica, que dispõe o seguinte: é vedado, ou seja, é proibido causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Então, este dano aqui pode ser um dano de ordem material, né, de ordem material, pode ser um dano de ordem estético também, é possível que este dano seja também estético, e, claro, o dano moral, o dano moral. Todas as vezes que eu estiver diante de um erro médico, eu não posso esquecer, eu não posso deixar de avaliar quais foram os danos que o meu cliente sofreu, se esses danos abrangeram as questões materiais, por exemplo, ele deixou de trabalhar, não poderá mais trabalhar, ou ele deixou de trabalhar temporariamente, teve gastos com tratamento, então aí é o dano material. Aquela lesão pode ter deixado um dano estético também, eu preciso avaliar. E, por fim, claro, sempre o dano moral. E aí, com as outras aulas, nós vamos aprender também como auferir, né? Ou como indicar o valor desse dano moral. Como que eu vou auxiliar o juiz de direito numa ação judicial? Como que eu vou auxiliar o juiz de direito a fixar o valor do dano moral? Muito bem. Seguindo aqui, então, observe ainda o conceito da dignidade da pessoa humana. Dignidade é a palavra derivada do latim dignitas, que significa virtude, honra, consideração. Em regra, se estende à qualidade moral que, possuída por uma pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida. Então, você pode observar que aqui nós estamos falando em dignidade. Você sabe que o conceito de dignidade, o conceito é muito subjetivo, não, a gente pode dizer que é até difícil de você conceituar o que é dignidade, porque a dignidade está intrínseca, está relacionada com a pessoa humana. Veja que o conceito que eu trago para vocês aqui é do Dicionário do Vocabulário Jurídico, do professor Plácido e Silva, né, um clássico de dicionário de vocabulário jurídico, que ele diz que a palavra significa, quer dizer, o dignita significa virtude, significa honra. Então, dignidade significa virtude, significa honra, significa consideração. Então, é uma qualidade moral, tá certo? Olha, se é uma qualidade moral, essa qualidade está intrínseca à pessoa. E aí eu sempre trago, meus alunos sabem, eu gosto muito da definição de dignidade do professor Igor Sarlet, quando ele traz aqui a definição, né, do que é dignidade da pessoa humana. Muito bem, vamos ler esse conceito do professor Igor, que é muito importante. O princípio da dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado, da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano que venham a lhe garantir condições existentes mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Então, nós podemos dizer, tá certo, que o desrespeito à dignidade da pessoa humana, ato praticado pelo médico, pode ser considerado um ato de cunho degradante e desumano. Um ato de cunho degradante e desumano.
né? Por quê, professor? Porque nós estamos diante, inclusive, do próprio Código de Ética Médica, você viu, né? Vamos repetir aqui, né? Que é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Isso significa que o médico, no exercício da profissão, é isso que precisa ficar claro, ele vai ter que indenizar o paciente, não é só porque ele causou um dano material, porque ele causou um dano estético ou porque ele causou um dano moral, mas, acima de tudo, porque com aquela lesão ele também, né, lesionou, desrespeitou a dignidade da pessoa humana. E eu trago aqui uma decisão para demonstrar exatamente isso. Vamos ler aqui o texto que está grifado. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, artigo 3º do Código da Constituição Federal. Vértice básico do dano moral. Então, você veja que nós estamos diante de um erro médico, olha, um óbito fetal, tá? Falha no atendimento médico constatada. Negligência quanto à realização de exame aptos a verificar a real causa da dor no baixo ventre realizado pela autora. 35ª semana de gestação. Então, veja, falta de adoção da conduta médica adequada que culminou na morte do feto. E aqui você tem, né, a morte do feto, malferimento, e um quanto indenizatório arbitrado em R$25 mil, valor inapto a cumprir o caráter punitivo e compensatório da medida. Majoração para a quantia de R$80 mil. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano. Então, muitas vezes, o que acontece? Primeira coisa, é importante você verificar que quando nós falamos em dano por erro médico, você viu que eu comecei com o dano material, porque muitas vezes o dano material é importante, o dano estético também é importante. Só que quando eu for requerer pedir o dano moral, eu falei para vocês que nós temos que trazer elementos para o juiz de direito. Por exemplo, se você for consultar hoje o STJ, as decisões referentes a danos morais por morte, né, de paciente chega a R$300 mil. Você vai dizer assim, mas por que houve aqui essa fixação de 80 mil pelo Tribunal de Justiça? Muitas vezes porque o advogado, quando vai construir a petição inicial, ele não instrui, ele não constrói teses jurídicas que são capazes de demonstrar que efetivamente não traz muitas vezes jurisprudência para a sua petição inicial para demonstrar para o juiz de direito que o entendimento do STJ, quando se trata muitas vezes de morte, pode chegar até R$300 mil. Muito bem. O que nós concluímos de tudo isso então, professor? Nós concluímos que o médico que no exercício da profissão causar lesão permanente ou temporária ao paciente, porque agiu com negligência, imprudência e imperícia, deve indenizá-lo, uma vez que lesionou não apenas o corpo, mas também a dignidade de seu paciente. E finalizo a minha aula de hoje e logo, logo se inscreva no meu canal para que você receba as notificações de próximas aulas que nós teremos aqui no canal Direito Médico do professor Joseval. E não se esqueça de você entre lá no site da Faculdade Legal para que você obtenha o material, ok? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.